Sejam bem-vindos, seja bem-vinda ao nosso projeto Terapeuta que Cura. Aqui passamos dicas para você se tornar um terapeuta reikiano capaz de curar qualquer ferida emocional apenas com as suas mãos. Meu nome é Eduardo Scarpari Gomes, sou mestre em Reiki Xamânico Estelar, fundador aqui da escola RXZ com mais de 21 turmas aqui já formadas. Hoje eu vou trazer um tema muito especial aqui nesse nosso projeto Terapeuta que Cura, que seria 5 revelações que você está recebendo chamado espiritual. Por que eu resolvi trazer esse tema aqui? Porque é a seguinte forma, as pessoas me citam assim: Edu, tá acontecendo isso comigo. Edu, estou recebendo um chamado para fazer o reiki xamânico. Edu, a espiritualidade está conversando comigo. Como a gente saber se esse é um chamado, se esse não é? O que seria a espiritualidade? O que não seria a espiritualidade? Então eu vou trazer esse conceito hoje nessa aula aqui para você começar a perceber seus chamados espirituais. Algumas revelações para você. E o que é espiritualidade também eu vou estar mostrando para você o que é espiritualidade no meu ponto de vista, ok? Primeiro deixa eu mostrar para você aqui o que seria a espiritualidade no meu ponto de vista, ok? Deixa eu compartilhar com vocês primeiro aqui uma imagem para a gente ter um conceito literalmente do que é espiritualidade. Vamos lá. Então eu gosto de definir primeiro esse conceito e separar o nosso corpo em 3 partes, certo? Então existe o nosso corpo físico, que é a pessoa ali que está de camiseta verde. Depois tem a nossa alma e tem o nosso espírito. Como que a gente faz esse caminho para trabalhar a espiritualidade? Como que a gente faz para viver espiritualmente? Então, o primeiro ponto aqui que eu gosto de trazer é o seguinte: tem o nosso corpo físico, que é essa pessoa aqui em verdinho, que são os nossos instintos, que são os nossos prazeres, que são a necessidade básica do ser humano, corpo animal mesmo. Então, nosso corpo é só você olhar o que um animal faz. É a mesma coisa no nosso corpo. A diferença é que a gente tem consciência para um animal. Então, as necessidades básicas de um animal: comer, dormir, evacuar, fazer fezes, fazer cocô, fazer xixi, procriar. Então isso muito é os instintos do corpo físico, ok? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gosto de separar é a nossa alma. O que seria a nossa alma? Seria o nosso campo intelectual, nosso campo emocional e o nosso campo mental. Que a nossa alma, a gente trabalha toda a forma como a gente pensa, como a forma a gente interpreta os fatos, nossos sentimentos, amor, alegria, tristeza, medo, raiva, vontade. Tudo isso é trabalhado na nossa alma. Todas as emoções, todos os sentimentos. Depois existe o terceiro corpo, que é o espírito, onde a gente transcende, onde a gente já trabalhou a nossa alma, ok? E a nossa centelha divina. O nosso espírito, onde Jesus Cristo, Buda, Gandhi, ascensionaram todos os mestres ascensos. Então é onde a gente transcende, onde a gente ascensiona é o espírito. E a jornada para trabalhar essa espiritualidade, a jornada começa primeiro pelo corpo físico. Como cuidar do corpo físico? Primeiro ponto, cuidar daquilo que se alimenta, cuidar fazendo exercício físico para manter a nossa máquina, o nosso corpo ativo. Então, literalmente, é cuidar do corpo físico. E depois, começar a cuidar da nossa alma. O que seria a nossa alma? A forma de como você pensa, a forma como você se trata. A forma como você começa a discernir os fatos, as emoções. Emoções de medo, de tristeza, angústia, traumas.
todas essas baixas emoções vão machucando a nossa alma. E a nossa alma e o nosso corpo estão juntos, porque a nossa alma faz parte da nossa consciência. A nossa alma, onde está registrado tudo das vidas passadas, que a gente traz essa carga. Então, quando a gente trabalhar a nossa alma, a gente curar literalmente a alma, a gente desapegar das emoções, a gente desapegar dos sentimentos, a gente desapegar do ego, a gente aprender a perdoar, aprender a se libertar, porque você percebe a trajetória de Jesus Cristo que ele fez. Por mesmo que ele estava lá pregado na cruz, ele falava para Deus: Deus, perdoe todos, eles não sabem o que estão fazendo. Tenha misericórdia deles, Senhor. Em nenhum momento ele estava com sentimento de vingança. Em nenhum momento ele queria se vingar. Ele literalmente desapegou de todos os sentimentos. E transcendeu. Ressuscitou, transcendeu, voltou. Ficou uma centelha divina. Um feixe de luz divino. Transcendeu porque a alma curou. Então, esse é o caminho para mim que é a espiritualidade. A pessoa cuidar do bem físico dela, o principal que é o corpo, fazendo exercício, cuidando da alimentação, que são as necessidades básicas, tomando muita água, literalmente cuidando do próprio corpo, cuidando da pele, tendo esse autocuidado, cuidar do corpo físico, cuidar dessa máquina. Então esse é o primeiro ponto de começar a trabalhar a espiritualidade, esse autocuidado com o corpo. Se já não cuida disso, como é que a pessoa quer viver na espiritualidade? Não tem. Depois é a alma. Cuidar da nossa alma. O quanto a pessoa está ferindo a alma? Que sentimentos, emoções? Eu não perdoo a pessoa por causa disso. Eu tô ali na rede social julgando, eu tô ali criticando, eu sempre vejo crítica, eu sempre tô criticando as pessoas. Julgando, fofocando, falando mal de pai, mãe, falando mal de todo mundo. Tá machucando a sua alma. Tá trazendo sentimento. Como é que vai querer viver espiritualmente dessa forma? Porque viver espiritualmente não é ficar incorporando espírito, ouvindo espírito atrás de espírito, virando médium. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Viver espiritualmente é você viver digno com princípios, com virtudes de um ser humano que está aqui para contribuir. A partir que a gente fofoca, a partir que a gente julga, a partir que a gente critica, a partir que a gente não culpa, a gente traz essa culpa, traz arrependimento, não perdoa, como que vão viver espiritualmente? Para mim isso é espiritualidade. É você viver em equilíbrio entre o corpo e a alma. O espírito deixa lá. Tem tantas coisas, tantas tretas pra gente resolver aqui ainda. Por que vamos se preocupar em transcender agora? Tem tantas tretas pra desapegar aqui. Poxa, uma pessoa que não consegue lá dar um perdão com o pai e com a mãe, fica lá ignorando o pai e a mãe, como que ela quer? Eu sou uma pessoa espiritualizada. Poxa, tem as tretas lá, familiar. Trazer aqui para nós, terapeutas, eu tenho medo de vender, eu tenho medo de prosperar. Como que você quer viver bem espiritualmente? Sim, viver bem espiritualmente é você prosperar. Porque quanto mais dinheiro você tem, mais você consegue servir, mais você consegue ajudar as pessoas. E não há nada de errado. Como? Eu já sou zen, já sou tudo trabalhado, mas tem todas as tretas para resolver ainda. É o que eu mais vejo aqui. Poxa, vamos botar o pezinho no chão, vamos dar um passinho atrás, vamos resolver nossas tretas que tem para resolver. Vamos literalmente dar um passo, vamos servir, vamos ajudar.
mas ajudar e servir, prosperando junto. Para mim, isso que é espiritualidade. É você viver bem espiritualmente. Isso é espiritualidade. Para mim, você viver bem, você viver em equilíbrio. Entre o cuidar de você, entre o servir, entre estar ajudando. E para viver espiritualmente, eu gosto de trazer bem forte aqui também essa questão, são os 10 mandamentos. Poxa, os 10 mandamentos que eu trago aqui para vocês, como que a gente vai viver espiritualmente se a gente não seguir esses 10 mandamentos? Cara, esses 10 mandamentos, eles são divinos na nossa vida. Isso aqui é essencial para nós terapeutas, que vamos tornar um terapeuta, que vamos ajudar as pessoas, a gente seguir esses mandamentos. Porque como uma pessoa vai viver espiritualmente se não ter esses princípios? A gente precisa de princípios, a gente precisa de virtudes. Uma coisa que eu já passei bastante tempo aqui é o seguinte: achar que a gente vai transcender, que a gente vai estar contribuindo, esse é um maior erro que eu já vivenciei aqui. Ficar só meditando. Ficar só acessando informações, ficar só recebendo informações, acessando. Se a gente não pegar essas informações que a gente acessa e a gente não colocar em prática aqui. A gente está aqui para servir, a gente está aqui para ajudar. Eu cometi esse erro. De só ficar meditando e achar que as coisas vão chegar de mão beijada, que vai chegar um monte de gente para ajudar. Não. A gente precisa se movimentar, a gente precisa servir, a gente precisa dar um passo. Você quer se tornar um terapeuta reikiano? Você precisa dar um passo, você precisa fazer uma formação, você quer atrair clientes, você precisa dar um passo, você precisa estar se posicionando, tanto estrategicamente. Nada vai mudar se a gente não dar um passo, se a gente não se movimentar, se a gente não correr atrás. A gente está aqui evoluindo. E servir, deixar o seu legado. E esses princípios, quando a gente peca nesses princípios aqui, a gente não vai viver espiritualmente. Como que a gente vai receber chamados espirituais se a gente não cumprir esses princípios? Como? Não tem como. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o nosso bloquinho de notas aqui pra gente ir estudando. Pra gente ir estudando juntos. Vamos botar aqui os 3 primeiros mandamentos. Então, para você ter noção. Amar a Deus. Deixa eu baixar um pouquinho o nosso bloco aqui. Não baixa ali, né? Deixa eu baixar aqui. Aqui, deu, fechou agora. Os 3 primeiros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. O Criador de tudo que é o universo, naquilo que você acredita, Ele ama você. Imagine se você é pai, se você é mãe, e você não ama o seu filho. Você não faz de tudo para realizar os desejos do seu filho. É assim que Deus funciona na nossa vida também. Ele ama a gente do jeito que a gente é. E Ele faz de tudo para a gente conquistar os nossos sonhos. Segundo, não tomar o seu santo nome em vão. Não ficar falando aí o nome dele em vão. Terceiro, guardar domingos e festas de guarda. O que quer dizer aqui é de você tirar um dia de descanso. Descansar o seu corpo, descansar a sua alma. E o que eu vejo muitos alunos aqui, dentro da escola RXZ, que às vezes começam a se aplicar o reiki, e o reiki derruba, dá sono, porque
Não para descansar. Eu passei muito por isso. Tinha que vir uma gripe para me derrubar, para tirar eu de descanso. Vamos pegar aqui mais 3 mandamentos. Princípios, isso aqui, gente, independente da religião, isso aqui são princípios de vida. Olha só o que a gente sempre aborda. Honrar pai e mãe. Como que uma pessoa vai viver espiritualmente se ela não segue esse princípio de honrar pai e mãe? Foi de onde é que você veio, foi onde é que deu a sua vida, independente do que eles fizeram. Não matar. Não matar o seu amigo, não matar o seu irmão. Não pecar contra a castidade. Aqui é um ponto ainda que nós seres humanos não aprendemos. Que aqui diz muito nesse mandamento que a relação sexual é feita após o casamento. Mas o nosso desejo carnal, esse sistema ainda, a gente não está com a consciência preparada. Sei que tem pessoas que estão, mas nosso desejo carnal ainda faz a gente pecar nisso, contra a castidade. Vamos botar os últimos 10 aqui, os últimos mais 3. Não roubar. Olha só. A questão de roubar aqui entra em todos os detalhes. Não é simplesmente um ladrão a roubar uma casa, um roubar um carro. Mas aqui entra não roubar. É um simples ato de no supermercado a pessoa te dar o troco errado e você pegar, ignorar e botar na carteira. Ou você achar uma carteira na rua, pegar o dinheiro e devolver a documentação. São pequenos atos. Isso aqui são princípios para nós. Não levantar falsos testemunhos é o julgamento. Que a gente está julgando outras pessoas. Não desejar a mulher do próximo. Olha quanta traição que tem. Olha o quanto a gente engalha a nossa barca aqui para dizer que a gente está vivendo espiritualmente. Porque esses 10 mandamentos, eles vão trabalhar tanto o nosso corpo físico como a nossa alma. Olha só esses princípios para viver espiritualmente. Que eu vejo muitas pessoas, eu sou uma pessoa espiritual, eu vivo espiritualmente. Não sei o que. Caraca, para, vamos aterrar um pouquinho. Vamos ver esses princípios, se estamos seguindo, porque viver espiritualmente não é só ficar meditando todos os dias, não é ficar só acessando. Deem esses detalhes. E o último, o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Olha só, desejos carnais aqui. Mais um desejo carnais. Não cobiçar as coisas alheias. Sabe aquelas compulsões que a gente tem de lá ficar comprando e coisas que não é necessário, comprando? Olha só. Quantos pontos aqui a gente vai apresentando, a gente vai percebendo, a gente não consegue e não está vivendo espiritualmente ainda. Olha quantas tretas que a gente tem que resolver na nossa vida. Nós mesmos ainda resolvendo na nossa vida. Todas essas tretas. Para depois dizer que a gente está vivendo espiritualmente. Quando seguir esse mínimo do passo aqui, a gente está vivendo 100% espiritualmente. Vou dizer para você aqui que alguns desses pontos aqui eu peco. Não pecar contra a castidade, eu peco. O restante, estamos trabalhando para melhorar. Olha quanta coisa a gente tem que resolver, quanta coisa a gente tem que botar o pezinho no chão. Sobre espiritualidade. Sobre questão espiritual.
Então, isso, quando seguir esses princípios todos, isso que é viver espiritualmente. Ok? Então, vamos lá. Eu mostrei para você 5 revelações que você está recebendo no chamado espiritual, mas na real são 13 revelações. Sinais que você está começando a receber esse chamado espiritual. Primeiro, vamos ver se encaixa com você aqui. Primeiro é: as pessoas começam a pedir os seus conselhos. Existe pessoas pedindo conselho para você? Eu vou lá conversar com o Edu porque ele conversa bem, porque a gente tem uma informação, quero pedir o que ele está achando. Se pessoas começarem a pedir conselhos para você, isso é um sinal de uma revelação espiritual para você, que você está precisando começar a se tornar um terapeuta, ou que você está começando a querer se especializar para estar ajudando as pessoas. Então esse aqui é o primeiro. No segundo, esse segundo aqui eu garanto que você vai ter. As pessoas começam a dizer: nossa, como é bom estar do seu lado. Alguém já disse isso pra você? Pode deixar aqui nos comentários. Eu já ia esquecendo. Se inscreva no canal, deixa seu like aqui. Deixa o seu like, se inscreva no canal pra gente estar ajudando as pessoas aqui junto. Então, a segunda é: as pessoas começam a dizer: nossa, como é bom estar do seu lado, Edu. Nossa, como é bom. Tipo, a pessoa só fala assim pra você: nossa, só sentei do seu lado, a energia já é boa. Nossa, eu gosto de te abraçar. Cara, isso aqui é uma revelação que você tá pronta pra estar ajudando as pessoas e servindo. Terceiro, ponto. Começa a sentir uma energia saindo das mãos. Do nada você começa a sentir energia saindo das mãos. Sua mão começa a esquentar. Você toca na outra pessoa e a pessoa diz: nossa, que mão quente. E você afasta elas e você começa a sentir uma energia. Você começa a sentir a bolinha de energia, porque lá na minha infância eu sentia a bolinha de energia saindo pelas minhas mãos. E você começa a sentir essa bola de energia saindo. Esse aqui é o terceiro sinal. Vamos para o quarto. Quarto, você começa a se sentir sozinho, pois o ambiente que está vivendo não faz mais sentido. Olha que incrível. Isso vai acontecer com você. Você começa a se sentir uma ovelha negra da família, ou você começa a sentir uma ovelha negra ali daquele ambiente que você está vivendo, e você fica pensando: caraca, isso aqui não faz mais sentido para mim. Eu viver nesse ambiente. Meu Deus do céu, não faz mais sentido, essas pessoas não falam mais o que eu quero. A linguagem é diferente e você começa a se sentir perdido naquele ambiente, se sentir sozinho naquele ambiente. Sinal muito que aconteceu comigo também, tá? Vai acontecer com você também. Quinto sinal. Comece a questionar o que quero deixar aqui neste legado. O que você quer deixar neste legado? Você começa a ter esse questionamento: qual é o meu propósito de vida? O que eu quero deixar aqui? Qual é o legado que eu vou deixar para as pessoas que vão ficar? O que eu quero deixar aqui? Como as pessoas vão lembrar de mim? E começa esse questionamento muito forte. Esse é o quinto. E vamos para o sexto. Uma sensibilidade e intuição aguçado. Você começa a perceber, a sentir o que a pessoa está precisando no momento. Você começa a vir na sua cabeça o nome de algumas pessoas e depois aquela pessoa começa a te ligar. A sua intuição começa a ficar aguçada, mas uma intuição no modo bom, não uma intuição de ficar sentindo coisas ruins que vão acontecer. Não, uma intuição
que você começa ali a conversar com a pessoa e vem um insight e você fala para ela. Uma intuição de coisas boas para fazer para você, de implementar no seu projeto. Começa a perceber. 7. Esse aqui é legal. Esse aqui é doido. Você começa a perceber a sincronicidade do universo. Você começa a perceber números repetitivos direto. É 12, é 11, é 14. E você começa a perceber esses sinais. Que a espiritualidade está chamando você para você ser um trabalhador da luz, para você ser um terapeuta reikiano, para estar servindo, para estar ajudando as pessoas. Esse é o 7º. Vamos para o 8º. O 8º. O 8º aqui, vamos baixando. Sensação de déjà vu, sabe? Aquela sensação parece que você já esteve naquele lugar em algum momento, que você já viveu aquela situação, parece que você já esteve ali. Você começa a ter uns sonhos de navio, que parece que você já teve em um navio, ou quando você vai em algum bar que você tem aquela sensação, opa, parece que eu já tive aqui em algum momento. Sabe aquela sensação de déjà vu? Parece que isso já aconteceu. Você começa a ter essa percepção. Então isso é um sinal muito forte também que você está sentindo esse chamado. E o 9º é chamado forte com a conexão da Mãe Natureza. Cara, isso aqui é muito louco porque acontece no reiki xamânico. Você tem um chamado forte com a Mãe Natureza. O reiki xamânico está te chamando. Isso é nítido, porque você amplia cada vez mais. Deixa eu anotar aqui, chamado com a natureza, porque eu tenho insights, então eu tenho que escrever. Então você começa a ter esse chamado com a natureza, e dentro do reiki xamânico, quando você se torna um terapeuta reikiano capaz de curar qualquer ferida emocional apenas com as suas mãos, é uma coisa que não dá para explicar, uma coisa que não é palpável assim neste momento, porque a vibração com a Mãe Natureza, o pôr do sol é diferente, o nascer do sol é diferente, quando você vai fazer uma trilha é diferente, você se conecta com a Mãe Natureza quando você se torna um terapeuta reikiano. É incrível o que acontece. Imagina você fazer uma auto-aplicação de reiki xamânico no meio da natureza, no meio da trilha. Imagina você fazer isso. Vamos para o 10º. Como todos esses sinais aqui, você percebe com a analogia que a gente fez lá no começo, do corpo, da alma e do espírito, e também a gente fez a analogia ali dos 10 mandamentos, que é viver espiritualmente. Percebe-se que esses sinais aqui, eles estão vinculados ao nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito. Para você ver aqui, ó, a alimentação. A alimentação atual não faz mais sentido. A forma de como você se alimenta. Você não consegue mais comer fast food, comidas muito gordurosas, batatinhas fritas. Essas comidas industrializadas você não consegue mais botar para dentro do seu corpo, não faz mais sentido. São comidas sem vida, porque a sua frequência não é mais a mesma e você começa a mudar essa percepção. Outro sinal. Tem muito sinal, gente. Os seus, ó, deu até 11 aqui, olha só, sincronicidade, números iguais. Ai, que legal. Seus sonhos estão mais vividos, seus sonhos são mais concretos, é mais alcançável aquilo que você sonha, aquilo que você deseja para sua vida. Vai tendo essa percepção maior.
esse 12 aqui é muito bom. 12, sente quando as pessoas são falsas e manipuladoras. Você começa a perceber e sentir a energia das pessoas que estão ao redor, aquelas pessoas que são manipuladoras, aquelas pessoas que são falsas. Você começa a ter essa percepção. Você começa a sentir. Comenta aqui comigo se você já teve esses sentimentos, se você já sentiu isso, ó. Comente aqui comigo, ó. Comente aqui embaixo pra mim. Alguns sinais desses, se você consegue sentir a energia das pessoas, a energia é boa, se a energia é ruim ou não, comente aqui pra mim. Faz total sentido. Vamos para o 13 e último. Aumento da empatia. A empatia, o que é empatia? A empatia é a gente se colocar no lugar do outro. Aquilo é bom pra mim? Se eu fizer isso com a pessoa, vai ser bom pra mim também? Isso é empatia. A gente sempre está se colocando no lugar do outro. E você começa a aumentar essa empatia. Você começa a pensar 2 vezes antes de julgar. Você começa a pensar 2 vezes antes de criticar. Você recebeu uma comida em casa e aquela comida não estava legal, você vai criticar a pessoa? Você vai lá xingar ela, pedir o dinheiro de volta? Poxa, se coloca no lugar da outra pessoa. Pode ser que teve um descuido e a pessoa não viu. Pode ter sido acontecido N's. Mas procure quando fazer essa crítica. Porque você gostaria de receber uma crítica construtiva, sim, mas uma crítica julgando. Aquela crítica, tipo, malhando a pau a pessoa. Um aumento da empatia. Esses são sinais. Não tem mais um insight aqui. E aí? Vamos revisar aqui os sinais? Aumento da empatia. Sente quando as pessoas são falsas e manipuladoras. Seus sonhos estão mais vividos. A alimentação atual não faz mais sentido. Chamado forte com a mãe natureza. Sensação de déjà vu. Percepção de sincronicidade. Ai, do universo, os números repetitivos, placas e vai ainda, sensibilidade, intuição aguçado. Começa a questionar o que quero deixar aqui de legado, qual é o seu propósito. Você começa a sentir sozinho, pois o ambiente que está vivendo não faz mais sentido. Começa a sentir uma energia saindo pelas mãos. As pessoas começam a dizer, nossa, como é bom estar do seu lado. As pessoas começam a pedir seu conselho, energia. Então essas são aqui, a gente passou também os 10 mandamentos de viver espiritualmente. Como a gente vai viver espiritualmente se a gente não seguir esses princípios aqui, ok? E eu mostrei para vocês também a separação do corpo, alma e espírito aqui nessa aula. Então essas são algumas revelações que você está recebendo o chamado espiritual. Se você está recebendo esse chamado espiritual, venha se tornar um terapeuta reikiano capaz de curar qualquer ferida emocional somente com as mãos. Você pode ser um trabalhador espiritual. Tem muitas pessoas esperando o seu despertar. Vai por mim, tem muitas pessoas sim esperando o seu despertar. Então nessa aula de hoje aqui eu passei essas 5 revelações para você hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, comente aqui o resumo da aula de hoje, comente o que você aprendeu hoje aqui e se você está recebendo alguns sinais desse aqui, essas revelações. Ok? Obrigado fundo do meu coração pela sua presença hoje aqui comigo. Agradeço demais mesmo. Te desejo muita paz, muita prosperidade, muito amor e que você tenha uma vida muito próspera. Até logo e tchau, tchau.